Amém, querido irmão Rogério. Está conseguindo me ouvir bem? Tá perfeito. Perfeito. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão nos ouvindo nesta noite. É um privilégio para nós poder participar desta live, né? O Rogério é uma pessoa muito importante para nós, é primo da minha esposa, eu o tenho como meu primo também, é uma pessoa de Deus, um homem de Deus. E eu agradeço, Rogério, a confiança, né, de poder ter nos escolhido para trazer aqui uma singela palavra, e que Deus continue abençoando a tua vida, o teu ministério, a tua casa, tá? E eu quero também estender os meus agradecimentos também ao Júlio. Não o conheço pessoalmente, mas podemos já ter esta comunhão em saber, né, que é um homem que está na direção certa. Eu penso que essa obra não deve parar, viu, Rogério? É uma obra que precisa prosseguir, é uma obra que vocês irão entrar, né, em lugares difíceis, né? Talvez alguém não conseguiria entrar, mas através das vozes, né, da verbalização dos homens e as mulheres de Deus que passar por aqui, estas palavras irão entrar em lugares difíceis e o Senhor fará uma grande obra em nós e através de nós. Amém, irmãos? Amém, eu creio. Parabéns pelo trabalho. Deus continue dando o crescimento. Queridos, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômios, no capítulo 28. Nós iremos ler apenas o primeiro versículo, mas eu gostaria que você depois lesse o capítulo 27 também, o capítulo anterior, e o capítulo 28 inteiro, tá? No momento que você tiver disponibilidade. Tenho certeza que será de grande valia e proveitoso para você a leitura desses dois capítulos. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1: E acontecerá que se ouvirdes diligentemente a voz do Senhor, teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno neste dia, e o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações. Acho que eu pulei aqui, vamos ler de novo, tá? E acontecerá que se ouvirdes diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. Agora ficou melhor. Queridos, o capítulo 28 é um capítulo de uma longa exposição, né, de duas palavras relevantes do capítulo anterior, do capítulo 27. E essas duas palavras, a primeira é bênção e a segunda é maldição. Os primeiros 14 versículos deste capítulo 28, eles falam das bênçãos, né, que resultariam em ouvirem e obedecerem a Deus. E os outros 54 versículos, eles descrevem, então, as maldições que recairiam, né, sobre o povo, caso não ouvissem e não obedecessem a Deus. E entre as bênçãos deste capítulo incluem, né, exaltação entre as nações, prosperidade material, abundância de bens, fertilidade, colheitas abundantes, vitórias nas batalhas, sucesso nos negócios internacionais. E dentre as maldições incluem infertilidade, escassez, más colheitas, pestes e doenças, seca, derrota nas batalhas, loucura, medo, angústia, calamidades e impotência. A proposta do primeiro versículo é ouvir, aquele que ouvir diligentemente a voz do Senhor. E eu quero iniciar dizendo que aquilo que nós ouvimos irá definir nossas ações, amados, nosso sucesso ou nossas derrotas. A importância de ouvir
E neste espaço de tempo que nós temos, eu gostaria de me deter, amados, neste verbo ouvir, tá? Que ele é seguido também de um adjetivo, né? Diligentemente. E acontecerá que se ouvirdes diligentemente. Diligentemente é a qualidade, né, do homem e da mulher de Deus que é zeloso, né, que é cuidadoso. Então, a palavra do Senhor está dizendo o seguinte: olha, aquele que ouvir com cuidado, aquele que for zeloso, né, em ouvir a minha voz, este será abençoado. Mas aquele que não ouvir a minha voz, este poderá ser amaldiçoado. Esta era a expressão e a proposta de Deus para aquele povo naquele tempo. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, esse mesmo versículo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo. Então, é muito diferente quando nós ouvimos e quando nós escutamos, né? Às vezes, o ouvir não basta. A nossa mente talvez está tão dispersa em certas ocasiões, e Deus, todavia, tem falado conosco a todo tempo. E aqui fica uma pergunta: nós temos ouvido a voz de Deus? Será que nós, de fato, estamos entendendo e compreendendo quando Deus tem falado conosco? Eu me lembrei de Samuel, quando Deus chama Samuel. Samuel estava dormindo e o Senhor diz: Samuel, Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus, não é verdade? Só que Samuel não compreendia ainda, não tinha o discernimento, né, do que estava acontecendo naquele momento. E depois Deus chama Samuel pela segunda vez. Samuel decide ir até o profeta Eli e pedir instruções, né? E ali ele fala com Eli: eu tenho ouvido uma voz me chamar. E Eli o instruiu dizendo: quando você ouvir esta voz, você diz: eis-me aqui, Senhor. E aqui fica uma meditação aos nossos corações. Samuel estava ouvindo a voz de Deus. Eli não estava ouvindo a voz de Deus. Deus tinha um grande trabalhar na vida de Samuel e iniciou através desse chamado. E por 3 vezes Deus chama Samuel. Nós sabemos quem foi Samuel na história da igreja, né? Porque aquilo que Samuel fez em seu tempo reflete até os dias de hoje em nossas vidas. Samuel foi escolhido por Deus. E Deus também, queridos, tem chamado alguém. Deus também tem falado com a sua voz serena, mansa, em diversos corações. Que você possa estar sensível a esta voz. Continuando, amados. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui para nós. É uma pergunta muito recorrente. Quando alguém diz assim: mas como saber, né, se Deus realmente está falando comigo? Às vezes pessoas nos procuram e dizem, né? Irmão Daniel, mas como que eu vou saber se realmente Deus, né, está falando comigo? E quem sabe você já fez essa pergunta um dia, né? Será que Deus realmente está falando comigo? Será que é a voz de Deus que está falando comigo? E com isso, queridos, nós ficamos confusos, né? E muitas pessoas não têm coragem de tomar algumas decisões em decorrência de não saber se realmente Deus está falando com aquela pessoa. E ao mesmo tempo, existem também um outro grupo de pessoas, né, que ouvem já até demais, né? E eles falam, né, Deus disse para eu fazer isso, Deus disse para eu fazer aquilo, né? E em certas ocasiões acabam sendo frustrados, né? Às vezes a pessoa ouviu Deus falar, tomou uma decisão, né? E quando esta pessoa se frustrou diante dessa decisão. Então nós temos esses dois extremos, aqueles que têm a dificuldade em saber quando de fato Deus está falando ou se Deus está falando com ele, e temos também um outro grupo
que ouve até demais. Amém, queridos? Esta é uma realidade em nosso meio. E diante desses dois extremos, né, os que não ouvem e os que ouvem demais, é importante, amados, saber que no mundo há muitas vozes, né, e precisamos discernir quais são elas. Então, a nossa meditação aqui é no verbo ouvir. Amém, amados? Quando nós discorremos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, e no versículo 10, quando você puder, você medita nesta palavra. Ali Paulo estava falando, né, sobre dons espirituais. E Paulo diz assim neste versículo: há, por exemplo, tanta espécie de vozes. Estas vozes aqui eram línguas, tá certo? Línguas de outras nações. Continuando, no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas no versículo 33, ainda do capítulo 14, Paulo diz assim: pois Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. Tá certo, irmão? Realmente existem muitas vozes, amados, no mundo, inclusive a minha e a sua voz, não é verdade? E é interessante, queridos, que ao observar, né, que a maioria das pessoas confusas, elas também não têm essa paz, que é citada aqui no versículo 33. Né? Então, o mundo está confuso, né? Cristãos estão confusos, e até mesmo líderes estão confusos, amados, diante de tantas vozes que nós temos ao nosso redor, de tantas vozes que nós ouvimos no nosso dia a dia. Mas Paulo está afirmando no versículo 33, Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Que as vozes que nós ouvimos, queridos, no nosso dia a dia, que nós possamos discernir aquelas que nos produz paz e aquelas que não nos produz paz. E você possa ter essa sensibilidade no mundo espiritual, de saber aquilo que você pode obter, daquilo que você pode aceitar, daquilo que você pode guardar no teu coração. Amém, amados? E esta é uma característica do nosso tempo, não é verdade? Pessoas confusas, cristãos confusos, líderes confusos, por não discernirem a voz de Deus. Existe um estudo, queridos, científico, muito interessante, e vale muito a pena citar aqui, nesta oportunidade, que diz que nós falamos em pensamento 120 palavras por minuto. Você, por minuto, né? Pelo menos aí, meu querido irmão, você fala em pensamento 120 palavras. Veja que dado interessante. E entre todas essas vozes, nós temos ainda os celulares, nós temos as redes sociais, nós temos a televisão, né? Nós temos também uma geração das ministrações de autoajuda. Eu fiz questão, querido, de mencionar isso. Você vai entender o porquê eu estou dizendo isso. Nós estamos vivendo, né, em meio a todas essas vozes que nós temos ouvido, uma geração, né, de ministrações de autoajuda, né? Pregações não cristocêntricas, e ainda a voz do nosso adversário. Em meio a tantas vozes aqui citadas, nós temos ainda estas também, né? E temos a voz aqui concluindo ainda nessa introdução, a voz do nosso adversário. E aqui eu faço uma pergunta ao seu coração, meu amado, minha querida irmã. Como seremos bem-sucedidos? Como criaremos nossos filhos? Como entenderemos o nosso chamado se não ouvirmos a voz de Deus? Fica aqui uma pergunta ao nosso coração. Veja essa experiência, amados, que Elias teve lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 13.
que diz assim, eu vou ler. Se você puder abrir a sua Bíblia, vamos ler esta experiência que o profeta Elias teve. Vale muito a pena você ler esses versículos juntamente comigo. 1 Reis, no capítulo 19, dos versículos 11 ao versículo 13. Diz assim: E ele disse, sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes, e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. E assim foi quando Elias ouviu isso, que ele envolveu a face com o seu manto e saiu, e se pôs de pé à entrada da caverna. E eis que ali lhe veio uma voz e disse: O que fazes tu aqui, Elias? Veja, amados, sabemos que Elias foi um grande homem de Deus, né? E nesta feita, Deus, a Bíblia faz questão de dizer que veio um forte vento, né? Mas Deus não estava naquele vento. Depois veio um terremoto, Deus também não estava naquele terremoto. Veio um fogo, mas Deus também não estava naquele fogo. Mas veio uma brisa suave. E aí então estava o Senhor. E aí então se manifestou a presença de Deus. Elias ouviu tantos sons. Em meio a todos aqueles sons, somente na brisa suave, era de fato a voz do nosso Deus. Então, diante dos nossos passos sobre esta terra, são tantas turbulências, são tantas vozes que nós ouvimos, mas a voz de Deus, um primeiro sinal para você, é uma voz mansa, uma voz pacífica, uma voz que anima, que levanta, que renova e que desperta a sua alma. E nós glorificamos a Deus porque, sendo Elias um grande homem de Deus, amado, no entanto, ele não foi isento, né, das dificuldades. A gente vê Elias fugindo, né, pois ele estava confuso, né, ele estava frustrado, desencorajado, com medo, né? E ninguém está isento disso, nem mesmo um grande homem de Deus, nem mesmo uma grande mulher de Deus. Nós sabemos que Elias, Deus falava com Elias, Elias ouvia a voz de Deus, Elias realizou muitos milagres ao ouvir a voz de Deus. Elias venceu os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Elias era um homem que tinha sensibilidade à voz de Deus, mas neste momento, dentro daquela caverna, Elias estava debilitado. Elias, sendo um grande homem de Deus, estava carente e necessitado, mas Deus, com a sua voz suave e mansa, fala com Elias, anima Elias e coloca Elias de pé, e Elias continuou a sua caminhada. E nós glorificamos a Deus por isso, porque Deus a todo tempo está falando comigo e com você, amado. Tenha certeza que a voz do Espírito Santo está diante de você a cada dobrar de joelho, a cada manhã, a cada momento que você se dispõe a adorar a Ele. Ele está falando com você. Ele está falando com você através desse humilde servo que vos transmite neste momento. Ele está falando com você através, quem sabe, do teu filho, da tua filha, do teu esposo, da tua esposa, mas que você possa estar sensível a esta voz
e que todas as outras vozes que estão diante de você não sufoque, né, a verdadeira mensagem que vem da boca de Deus. Que você possa se despertar no dia de hoje e ter sensibilidade e dizer: Senhor, ajuda-me, Senhor, a discernir. Porque a palavra de Deus nos ensina: aquele que é espiritual, ele discerne bem todas as coisas, e de nada ele é discernido. Muitas decisões que você tem tomado, às vezes, não tem dado certo. Você pode ter se decepcionado, você deve ter se frustrado, porque quem sabe você ouviu a voz do teu coração, e muitos ainda ouvem a voz do adversário, mas que você, todavia, possa ser prudente, aguardar, esperar e ouvir de fato a voz que te dará a direção que você necessita, a voz que te dará um norte em direção do sucesso, da vitória e de um caminho próspero. Amados, quem nós temos ouvido? Quais são as vozes que têm feito surtido efeito em nossos corações? Nós possamos filtrar aquilo que nós ouvimos, que nós possamos ouvir a voz que sai das Escrituras, porque quando nós abrimos a palavra de Deus, é o próprio Deus que está se manifestando ao nosso favor, ao nosso respeito. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Na palavra de Deus, querido, nós podemos encontrar 9 maneiras que nós podemos ouvir a voz de Deus, mas nós podemos falar em um momento oportuno. O tempo não é suficiente, irmão Rogério, para que nós possamos falar, mas quem sabe no momento oportuno nós podemos discorrer dentro dessas 9 maneiras que nós podemos ouvir a voz de Deus. Se você que está entrando agora na live, eu iniciei dizendo aqui na ministração, né, que nós temos ouvido diversas vozes, que nós possamos então, né, no tempo a qual nós vivemos, filtrar estas vozes e procurar ouvir a voz de Deus, a voz do doce Espírito Santo. E eu disse ainda que existem irmãos, né, que não tomam decisões em suas vidas porque não conseguem discernir ou não sabem discernir se de fato Deus está falando com ele. Não tem sensibilidade no mundo espiritual de saber quando é Deus, quando é a voz do coração, quando é a voz do adversário. E eu iniciei dizendo também, amados, que existe um outro grupo que ouve muitas vozes, né? E dentre dessas vozes, ouve também e diz, né, ser a voz de Deus, quando na verdade, às vezes, não é a voz de Deus. Mas que nós possamos ter esta sensibilidade no mundo espiritual de saber de fato a voz, né, que vem do Altíssimo, do nosso Senhor Jesus. Queridos, Jesus, ele disse, né, no Evangelho segundo João, no capítulo 10, no versículo 27, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me conhecem. Nós somos ovelhas e a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Em um rebanho de ovelhas, amado, quando nós vamos estudar o Salmo 23, por exemplo, em um rebanho de ovelhas geralmente tem um pastor. Mas se houver 2 pastores em um rebanho de ovelhas, tenha certeza que quando o pastor que é dono daquele rebanho levar aquelas ovelhas, por exemplo, para beber água no ribeiro, quando ele chamar as ovelhas para retornar para o aprisco, elas conhecem a voz dele. Se o outro pastor que está acompanhando chamar as ovelhas, elas não irão obedecer. É maravilhoso o Salmo 23, eu gosto muito de pregar, em momento oportuno nós podemos também transmitir, mas há uma profundidade muito grande quando nós vamos estudar acerca do relacionamento que o pastor tem com a ovelha, né? Nesse elo, né? Nessa intimidade, nessa comunhão
que a ovelha tem com o pastor e o pastor também tem com a ovelha, né? Essa sensibilidade de perceber o gesto, né? De perceber, né, a necessidade daquela ovelha, né? De perceber quando ela está num dia bom, quando ela está num dia ruim, quando ela necessita de um amparo, né? Quando ela está doente. O pastor, ele é observador, amado. O pastor, ele observa todas as ovelhas. Lembra-se, né, quando Jesus disse, né, na sua parábola, né, ele deixou as 99 para buscar uma que havia se perdido. Então, o pastor, ele conhece todas as ovelhas, né, todas as suas características, todos os seus defeitos, todas as suas qualidades. Tenha certeza que você é uma ovelha que Deus conhece. Você é uma ovelha que Deus conhece as suas qualidades. O Senhor conhece também as suas limitações, as suas falhas, mas, todavia, Ele é um pastor amoroso. Amém, amados? Ele é um pastor que Ele irá suprir as suas necessidades. E o Salmo 23 inicia, né, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Toda a necessidade de uma ovelha será suprida pelo bom pastor. Tudo que uma ovelha necessita, né, este bom pastor irá suprir. Deus está dizendo ao seu coração aquilo que você precisa, aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, aquilo que é necessário para a manutenção da sua vida espiritual, será suprida por Deus. O bom pastor, ele irá suprir as necessidades da ovelha. Amém, amados? E o Senhor Jesus, ele irá suprir as necessidades mais diversas da sua vida. Seja ela na sua área financeira, seja ela na sua área conjugal, na sua área ministerial. Amém? O Senhor Jesus, o nosso bom pastor, Ele está olhando para você nesta noite. E Ele está dizendo: eu vou cuidar de você. Você é uma ovelha preciosa para mim. Você é uma ovelha que, se necessário for, eu carregarei você no colo. Se necessário for, eu ficarei com você, né, aos seus cuidados. E quem sabe, né, levar você todos os dias, né, para comer em segurança, porque quem sabe você não está podendo mais caminhar, você não tem força mais para caminhar. Mas sendo eu um bom pastor, eu serei zeloso para com a sua vida. Que você possa meditar nesta palavra, nesta noite. E a ovelha conhece a voz do seu pastor, querido. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Veja a grandiosidade que há no relacionamento em discernir a voz daquele que é o nosso dono, daquele que cuida de nós. E que você possa, então, nesta noite, pedir para o Espírito Santo, aí onde você estiver, você possa abrir o seu coração diante dele e possa dizer a ele nesta noite: Senhor, me dê um norte, me dê uma direção. De fato, aquilo que eu tenho ouvido através desse jovem, eu preciso de um direcionamento. Eu tenho estado perdido, Senhor, em minhas decisões. Eu tenho errado muitas vezes diante das minhas decisões, e isso tem trago dano não só para mim, mas para a minha família. Mas que nessa noite você possa pedir ao seu Deus, ao seu Senhor, que Ele fale ao seu coração a partir de hoje. E que a partir de hoje, todas as suas decisões sejam tomadas com cautela, com sabedoria, porque pessoas dependem de você. Deus te deu uma grande incumbência dentro da sua casa. Você, meu irmão que me ouve, você é o sacerdote do seu lar. Você, minha irmã, é a coluna da sua casa. Todas as decisões que você tomar, não só você, mas todos que dependem de você, eles serão abençoados, ou eles serão, né, alvos de frustrações, mas que todavia esta palavra, né, que vem direcionada ao seu coração,
que ela possa produzir em você e na sua família prosperidade. Amém, queridos? Que em meio a todas essas vozes que nós temos ouvido nos dias de hoje, que a voz de Deus possa surtir sobre a sua vida, né, um tempo de esperança, um tempo de paz, um tempo de alegria, que onde você colocar as tuas mãos, que venha prosperar. Amém, amado? Que onde você colocar os teus pés, que você possa ter por herança, que a partir de hoje, todas as suas decisões venham glorificar o nome do Senhor. Amém? Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para dizer, Senhor, eu tenho errado. Senhor, de fato eu necessito de Ti, Senhor. Eu tenho ouvido algumas pessoas que têm me dado más conselhos. Eu tenho ouvido ministrações, eu tenho procurado ouvir, né, em outras terras. Mas Deus, queridos, Ele traz a palavra ao seu coração. Você não precisa ir buscar, amém? Guarda isso ao seu coração. Deus falou com Samuel. Foi Deus que escolheu Samuel. Deus que escolheu você. Amém, queridos? Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele escolheu a nós. E esta palavra tem ido até você. Você não escolheu ouvir esta palavra nesta noite, mas o Espírito Santo sabia que você necessitava dela. Amém? Então que você possa aguardar, porque Deus sempre irá falar com você. Não se aventure, amados, com todo respeito, né, aos ministros, aos homens que estão na incumbência de levar a semente do Evangelho. Existem aqueles que estão, né, em verdade, em sinceridade, em honestidade na presença do Senhor. Mas também existem aqueles que estão falando aquilo que satisfaz apenas o seu ego. Que você possa ter discernimento, querido, que você possa ser como os nossos irmãos bereanos, que você possa analisar aquilo que você ouve. Amém, amado? E lembrando que nós iniciamos dizendo, a voz do Espírito Santo, ela produz paz. A voz do Espírito Santo, ela acrescenta em você alguma coisa. Quando você ouve a voz de Deus, você sabe que o seu pastor está falando com você. E aquela semente que foi lançada no seu coração é como uma semente que foi lançada numa terra fértil. Amém, amado? Em uma terra, aquela semente vai nascer uma árvore e desta árvore irá nascer muitos frutos. A palavra que vem de Deus, ela produz frutos na sua vida. Amém? A voz do Espírito Santo é aquela que vai de encontro com as verdades das Escrituras Sagradas. Amém? Toda voz que vai em contrário à palavra de Deus, toda voz que vem contrariando os princípios morais, éticos, doutrinários da palavra de Deus, esta não é uma boa voz ao seu coração. Que você possa guardar estas palavras ao seu coração. Amém, amados? Eu orei ao Senhor e Deus disse, fala sobre ouvir a minha voz. Fala sobre ouvir a minha voz diligentemente. Ou seja, com atenção, com prudência, com sabedoria e com dedicação. Amém, queridos? Eu quero ainda fazer aqui menção de Daniel, o profeta Daniel. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Nas orações, querido, nós encontramos as nossas respostas. Quando você se propor em orar, em investir um tempo de qualidade, em orar diante do Senhor, seja no seu quarto, seja no seu carro, seja no seu trabalho, onde quer que for, se você dedicar um tempo de qualidade em falar com Deus, oração significa falar com Deus, o Espírito Santo irá te dar todos os direcionamentos que você precisa. Nós sabemos que Deus fala pela palavra em primeiro lugar, amém, irmãos? A palavra de Deus é a maior profecia. Você tem acesso à palavra de Deus. Leia a Bíblia. Deus falará com você também pelo Espírito Santo em suas orações. Deus também falará ao seu coração através dos teus servos. Deus também usa dos servos para falar ainda nos dias de hoje. Amém? Quando você não tem força para ler a Bíblia, Deus usa o nosso irmão Rogério que aqui está. Quando você não tem forças para ler a palavra de Deus, Deus usa um irmão e uma irmã
aqui no Instagram para falar ao seu coração. Veja que Deus a todo tempo está falando com você. Mas saiba que quando você orar, Ele vai falar com você. Quando você ler a Bíblia, Ele vai falar com você. Mas se você não tiver força, que você possa receber hoje esta força, amém, queridos? Que você possa receber força em buscar a Deus, em orar nas madrugadas. Isso tem sido muito raro nos dias de hoje. Nós temos sido muito preguiçosos, irmão Rogério. Nós queremos muito ouvir o profeta, ouvir o ministro, né? Ouvir, né, um homem eloquente, um homem que tem uma palavra, né, direcionada, uma palavra vinda de Deus, quando na verdade Deus fala conosco também diretamente, amém, irmãos? Não que isso não seja bom, é muito bom nós ouvirmos os nossos irmãos, né? Mas Deus quer falar com você, amém, querido? Deus preparou esse dia para dizer isso para você. Eu quero falar com você. Eu tenho uma chamada sobre a sua vida. E eu quero te ensinar a desenvolver esta chamada. Se você não aprender a ouvir a minha voz, como você irá descobrir o seu ministério? Como você irá saber qual é a vontade de Deus? Qual o direcionamento que Deus irá te dar diante do seu ministério? Deus está falando com pessoas que têm ministério. Amém, amado? Quando o Senhor me colocou esta palavra no meu coração, Ele dizia ao meu coração que estaria transmitindo esta palavra a pessoas que estão no ministério, pessoas que têm trabalhos, né, a fazer em prol do reino de Deus na terra. Amados, o seu ministério, a sua chamada, depende em você ouvir a voz de Deus. Se você ouvir a voz do teu coração, se eu ouvir a voz do meu coração, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, mas se nós ouvirmos a voz de Deus, nós seremos prósperos em tudo que nós fizermos, amém, querido? Tudo que nós fizermos será bem sucedido, tudo que nós falarmos, querido, Deus irá assinar embaixo, porque nós iremos fazer então aquilo que Ele está falando para nós fazermos, amém, amados? Que a nossa sabedoria, que a nossa eloquência, que os nossos pensamentos, seja ele, querido, né, de alguém autodidata, de um estudioso, né, de um hebraísta, de um teólogo, queridos, que isso seja apenas um complemento, né, como ferramentas ministeriais. Mas se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós seremos apenas, queridos, mais uma voz em meio a tantas que foi citada aqui nesta noite. Mas que nós possamos ser a voz, não uma voz, mas que nós possamos ser a voz de Deus. Amém? Lembre-se que você é um embaixador de Cristo. Viu, minha irmã e meu irmão? O embaixador é um representante de Cristo. Quando você entrar num lar, eu sou evangelista, pela misericórdia de Deus, Deus me concedeu o dom ministerial de evangelista. Eu faço muito esta obra evangelística e social. Nós trabalhamos com culto nos lares, visita em asilos, casas de repouso, hospitais. Nós trabalhamos com cruzadas evangelísticas. Foi esse ministério que Deus me deu. Amém, querido? Então, ali nós somos embaixadores de Cristo. Ali nós somos representantes de Cristo. Você é um embaixador de Cristo quando você estiver na responsabilidade de um trabalho dentro do lar. Saiba disso. Quando você falar, olha só, escute bem isso que eu vou te dizer. Será o próprio Deus falando na sua boca. Amém, querido? Será o próprio Deus que falará através da sua boca. Porque este ministério não foi dado aos anjos, amados. Este ministério foi dado a mim e a você. Amém? E foi outorgado. Foi Jesus que nos escolheu, Ele nos capacitou e Ele nos enviou. Amém? Muitos que estão me ouvindo aqui, você está sendo escolhido pelo Senhor. O Espírito Santo está falando contigo nesta noite. E você que está sendo escolhido pelo Senhor, Ele irá te capacitar. Amém? E Ele irá te enviar. E tudo que você falar será selado. Amém? Quando você declarar a vida, a morte terá que bater de retirada. Quando você orar pelo enfermo, ele vai ser curado. Quando você orar pelo viciado, ele vai ser liberto. Amém, querido?
Quando você orar por aquele que não tem força, ele terá vigor, ele será levantado, ele será restabelecido, porque você é um representante de Cristo. E você é um homem e uma mulher que ouve a palavra de Deus. Queridos, aqui eu encerro. Que Deus vos abençoe. Nós não temos muito tempo para falar, mas em momento oportuno nós podemos falar sobre 9 maneiras de podermos ouvir a voz de Deus, e estas maneiras estão dentro das Escrituras. Amém, querido? Irmão Rogério, temos Amém. aqui alguns minutos para que você possa fazer a oração. Amém. Eu gostaria muito de orar, mas eu estou transmitindo aqui de volta para o nosso irmão Rogério. Que Deus vos abençoe. Foi um prazer falar com você, meu irmão. Amém, Dani. Deus abençoe. Tenho certeza que Deus falou com muita gente aqui, porque falou comigo, né? Ontem a palavra foi transmitida pelo nosso irmão Júlio e foi dessa maneira também. Você está ouvindo a voz de Deus? E hoje o irmão complementou aí, né? No mesmo sentido, Deus tem abençoado muito a gente aqui nessas lives. Deus, tenho certeza que vai abençoar muito, muito o irmão por ter trazido essa palavra. O culto no lar está aberto aqui ao irmão. A hora que o irmão quiser pode me chamar, pode mandar uma mensagem aí no culto do lar. Nosso irmão Júlio vai dar uma atenção, tenho certeza. E a hora que o irmão quiser ministrar uma palavra, um testemunho das obras que o irmão tem visto aí, que o irmão tem caminhado aí, pode vir aqui. Tenho certeza que Deus irá usar o irmão para abençoar a gente, como abençoou hoje. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, a sua família, que é linda. Amo sua família aí, que Deus abençoe a todos aí, nossos bebês aí. A Rê, dá um abração na Rê. E muito obrigado mesmo pela vida do irmão. Nosso irmão Júlio escreveu aqui enquanto... Nosso irmão Júlio escreveu aqui enquanto você estava meditando aí na palavra. Ele colocou que por isso que não deu certo a semana passada, porque é pura bênção a palavra aí. Que Deus abençoe mesmo a sua vida, viu, Dani? Eu vou ler alguns pedidos aqui, Dani. Eu me sinto honrado em poder participar aqui com vocês.